Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal do professor Jefferson Salles. Há tempos eu não postava um vídeo e hoje nós vamos aí para uma matéria que o pessoal sempre me pede em sala de aula, PROC-V e PROC-H. Então vamos lá para a aula. Então vamos começar. Antes de começar, sempre aquela ajuda aí que você dá para o canal, né? Dá um like aí se você gostou, não gostou. Escreva nos comentários algumas dúvidas aí que eu vou postando novos vídeos aí para que a gente possa ir melhorando cada vez mais, tá? Bom, então inscreve-se aí no canal, ativa o sininho aí para que você receba sempre um vídeo novo aí e vamos para o que interessa, né? É o seguinte, a diferença entre PROC-V e PROC-H é que um procura na vertical e o outro procura na horizontal, tá? Então eu vou postar aqui o mais comum da gente utilizar é o PROC-V, tá? Que ele vai procurar aí na vertical, então ele procura os códigos. Mais ou menos é assim que funciona a mecânica dele. Eu fiz uma tabelinha simples aqui, tá? E aí eu vou colocar um número de matrícula aqui, ó. Isso aqui é o número de matrícula do funcionário. A hora que eu colocar 1 aqui, eu quero que apareça a Nicole. Se eu colocar o 2, eu quero que apareça o Roberto. Se eu colocar o 6, eu quero que apareça o Adalberto, tá? Então, ou seja, eu quero que aqui mostre para mim, tá, o nome do funcionário, tá? Depois, numa outra aulinha, eu posso ensinar o C, por exemplo, para a gente fazer um tratamento de erro. Se ele digitar, por exemplo, a matrícula 10, ele escrever aqui que não existe esse funcionário, ok? Então a gente vai fazer um tratamento, depois eu faço uma outra videoaula para a gente aprender isso. Mas as funções PROC-V e PROC-H são relativamente fáceis, tá? A gente só precisa, entre aspas, aí, memorizar cada argumento que nós vamos utilizar, tá bom? Então vamos lá fazer. Eu vou fazer ela e depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai estar fazendo essa estrutura dela, que a gente chama de sintaxe, tá? Então eu vou fazer ela aqui, montar ela para vocês aí, enquanto vocês assistem, já vou falando, mas depois eu vou explicar detalhadamente. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar dar Enter e automaticamente apareceu o nome da Nicole aqui, que é o meu funcionário. Eu vou selecionar essas duas células aqui, colocar no centro, né, e colocar ao meio. Muito bem. É aqui que vai a minha função. Aqui eu digito valores e aqui do lado ele vai me dar essa função, tá? Então eu quero colocar um valor aqui e ele vai me dar o nome do funcionário. Então eu vou colocar lá assim, ó, PROC-V, tá? Posso digitar em minúsculo, no Excel aceita normalmente. Vou falar que o valor que eu estou procurando é esse daqui, dessa minha matriz aqui, opa, peguei errado, dessa minha matriz, eu quero que ele mostre o nome do meu funcionário, então eu vou colocar número 2, e depois aqui eu quero que ele sempre traga exatamente o número que eu procurei. Se não tiver, eu quero que dê erro, tá? Então, eu vou colocar aqui falso, correspondência exata. Eu posso tanto escrever falso, como também colocar 0, tá? Então, eu vou colocar 0 aqui e vou dar Enter. Bom, aí eu vou colocar o número da matrícula. 1, Enter, ele já trouxe. 4, já trouxe. 6, já trouxe. 10, não existe, ó, o 10 deu não disponível, ok? Essa é a mecânica do PROC-V. Então vamos analisar ele pedacinho por pedacinho. Vou abrir aqui dando um duplo clique, tá? Apagar aqui o igual aqui, para ele ficar mostrando para mim. Vou abrir um pouquinho aqui, colocar um negrito aqui para ficar melhor. Então olha só, o PROC-V, vamos pegar pedacinho por pedacinho. O F2 aqui, tá? O F2, o A1 até o D6, o 2 e o 0. Vou explicar todos eles para você. Vou colocar tudo do lado esquerdo aqui para eu poder ir explicando aqui. O que é o F2? É o que a gente chama de valor procurado. É quem eu estou procurando. Essa daqui é a minha... Matriz não existe, né? Matriz. Essa daqui é o meu índice, é a minha coluna, tá? Então eu vou colocar coluna aqui. Lá ele fala índice. E aqui é o procurado, que quando a gente vai colocar numa função aqui, ó, esse último valor ele fala que é o procurar, né? Procurar intervalo, ou seja, se vai ser exato ou não. Então eu vou colocar aqui exato ou não, tá? Eu vou explicar certinho isso aqui. Então olha só, aqui vou colocar aqui para ficar mais fácil, em vermelho, aqui em azul, deixa eu colocar um azul mais forte aqui em verde e o outro vai ficar em preto mesmo, tá? Então olha só. Aqui no valor procurado, já vamos mudar aqui, né? Ó, vou fazer tudo bonitinho, ó, vou colocar tudo negrito que fica melhor para ver no vídeo aí, né? Então aqui vai ser o verde, aqui o azul, e aqui o vermelho, tá? Olha só.
Então, olha só como vai ficar. O F2 aqui é o valor que eu estou procurando. Então, o 4. Então, eu estou procurando 4. Ele vai me responder aqui, Júlia. Se eu tivesse colocado 3, como não existe, ele ia dar não disponível, tá? Depois eu vou ensinar aqui com o verdadeiro. Então, ele está procurando 2. Tá? Ele está procurando esse 2 onde? Do A1 até o D6, olha só, que é a minha matriz, tá? Do A1 até o D6. O detalhe é, do A1 até o D6 tem muitas informações, só que como eu estou fazendo o PROC V na vertical, tá? Eu tenho aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Eu tenho 4 colunas aqui. Então, eu falei para ele que eu quero 2, ou seja, eu quero que aqui, na onde eu coloquei a minha fórmula, apareça as coisas que estão na segunda coluna. Então, se eu tivesse colocado 3 aqui, ia aparecer a idade da matrícula 4, ia aparecer o 25. Se eu tivesse colocado aqui o salário aqui, iria aparecer o salário aqui, ok? Então, eu posso, tá, mudar. Ou eu, se eu quisesse, eu poderia colocar a idade aqui. Então, na hora que eu procurasse a matrícula, ia aparecer o nome, a idade e o salário, tranquilamente, tá? Então, depois a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. E a gente vai fazer aqui a idade e o salário já, para aparecer aqui, tá? Então, já vou até puxar aqui, ó, já, em vez de puxar a formatação, eu vou fazer assim, idade e aqui salário, ok? Então, eu vou pegar isso daqui, vou colocar aqui uma bordinha só para ficar bonitinho aqui, e aqui eu também vou querer colocar a idade, tá? Então, o que que está acontecendo aqui? No F2, ele procura dentro dessa matriz e ele aparece o resultado da coluna 2, tá? Aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ó, aqui nessa daqui, eu vou falar que eu quero que ele apareça da coluna 3, certo? E aqui, eu quero que ele apareça da coluna 4, tá? Depois a gente vai arrumar isso daqui, tá? Depois eu vou colocar o igual. Ele tá aparecendo assim, né, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Matrícula, funcionário duplo clique na idade, duplo clique no salário, certo? Olha só. O salário está o funcionário, perdão, está na coluna 2, a idade está na coluna 3 e o salário está na coluna 4, ok? Então, com isso, eu vou ter uma pesquisa completa. A hora que eu digitar o número 1 aqui, ele vai aparecer Nicole 23 2500. Eu poderia inverter, colocar o salário primeiro aqui, sem problema nenhum, tá bom? E o 0 aqui, exato ou não, é o seguinte. O Excel vai fazer o seguinte, ele vai colocar o cursor aqui no começo da sua matriz e vai procurar, né? É o cebolinho agora. Ele vai procurar a matrícula que você digitou 4. Aí ele vem aqui e faz o seguinte, 1 é menor do que 4, então ele vai continuando. Aí ele achou. Se ele achou, ele dá o resultado da segunda. Então, estou falando só disso daqui, tá? Isso daqui esquece por enquanto. Deixa eu até ocultar aqui, ó. Até bom que já aprende a ocultar. Ó. Seleciona as colunas, botão direito, ocultar. Tá? Tá oculto, olha lá. G vai para o J. Então, vamos lá. Coloquei aqui, então ele está procurando na coluna 2, né, referente à matrícula que eu coloquei aqui. Então, ele vai aparecer Júlia, tá? Aí, olha só que interessante, tá? Eu coloquei exato. Se eu tivesse colocado um verdadeiro, ou seja, não exato, ele ia fazer o seguinte, 4, ele achou? Achou, acabou. Mas, vamos colocar aqui 1, tá? Mas, se eu tivesse colocado aqui o 3, aí ele vem o seguinte, ó, 1, ele achou, certo? Mas não é o que ele quer o 3, beleza. 2, ele achou, ele vai escrever Roberto. Aí 3, tem 3? Não. Então, ele permanece no último resultado que ele encontrou, que foi o 2, que é 1 anterior ao 3. Então, o PROC-V ele sempre dá o resultado, se for verdadeiro, lá no finalzinho, tá? Ele vai dar o resultado da linha anterior à procurada. Então, nunca dá erro. Já o exato, se eu colocar 0 aqui, ele vai me dar o erro. Tá? Por quê? Porque se ele não achar o 3 aqui, ó, aí ele dá erro, certo? Vamos fazer o teste? Vou reexibir as células aqui, ó, as minhas colunas, selecionar, botão direito, reexibir, tá? Vou colocar igual aqui. Tudo trabalhei com 0, ó. 0, ou seja, tudo falso, né? Então, igual, beleza. Olha só que bonitinho agora. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar uma matrícula existente. 1, Enter.
automaticamente ele pegou o funcionário, a idade e o salário da Nicole. Vou colocar o 6. Pum, Adalberto, 46, 3 mil. Ok? É para isso que serve o PROC-V. Agora, vamos fazer ele com exato? Verdadeiro, né? Não exato, né? Aproximado. Ó, 1, 1. Tá? Poderia ter colocado aqui, ó, numa célula aqui e fazer ele referenciar, né? Então, olha só, vou digitar aqui o valor, tá? Então, vou colocar aqui 1, beleza? 2, beleza? Agora, vou colocar o 3. Vou colocar o 6, tá? Só que eu vou colocar aqui 10. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar 1, 2, 3, 5, 6, aí não tem, ele vai aparecer o Adalberto, quer ver? Olha lá o que ele fez. Porque ele chegou até aqui, o menor antes de 10 é o 6, então ele vai fazer isso. Lembrando que essa matrícula aqui, tá, é o que eu estou procurando. Olha só que interessante. Na célula F2, eu quero o valor procurado aqui. Agora, vamos fazer um detalhezinho. Eu quero procurar o funcionário e que ele me dê a idade, certo? Então, vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Ó, igual, eu quero, né, PROC-V, procurar, nesta célula, o nome que estiver ali, eu quero procurar aqui. Ok? Na minha matriz. Se eu achar na minha matriz aqui, eu quero que ele coloque o correspondente da coluna 3, que é a idade, certo? E eu quero exato. Então é falso. 0. Enter. Se eu colocar ali assim, ó, Nicole, vai achar? Por que que ele não achou? E aí? Dá uma pausa no vídeo aí, pensa um pouquinho que eu já vou explicar para vocês. Bom, dá uma pausa aí no vídeo, deixei aberto aqui a função, tá? Para que você possa verificar aí o porquê que ele não está buscando Nicole. Bom, vamos lá? Pausa aí e volta. Voltou? E aí, tem uma resposta? É simples, tá? Toda vez quando a gente usa aqui o PROC, tá? Ele vai procurar no G2, ou seja, o que você digitou, na sua matriz. Só que eu falei que a matriz aqui era de A1 até D6, que está certo. Só que ele vai procurar o G2 na primeira coluna, e não tem Nicole escrito lá. Então, é por isso. Então, ou seja, a minha matriz, tá? Ela sempre vai ter que ser a primeira coluna até a última, tá? Então, por exemplo, eu quero procurar Nicole agora. Vamos lá fazer o teste, ver se vai dar certo. Enter. Agora deu certo, tá? Só que ele está pegando a minha terceira coluna. Não é? Ele está pegando minha idade, não está. Ele está pegando, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho que ir lá e trocar para a segunda coluna, que é a minha idade, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer lá do salário. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou fazer do salário. Então, ó, igual PROC-V. Eu quero pegar o que está lá no G2, tá? Ponto e vírgula. A minha matriz é do B1, poderia pegar do B2 também, até o D6, certo? É esse intervalo. A minha coluna agora, eu quero o salário, então eu quero minha terceira coluna, ó, 1, 2, 3, minha terceira coluna. Ponto e vírgula, eu quero ele exato, então eu quero falso aqui, tá? Porque eu não quero que ele pegue um nome mais ou menos igual ao Nicole, eu quero o Nicole mesmo. E aí, exato. Agora, se eu colocar aqui assim, ó, Júlio, ele vai dar não disponível. Júlia, ele vai dar disponível. Ok? Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Até o nosso próximo vídeo. Não deixa de deixar o like aí no vídeo aí para ajudar o canal. Beleza? Um abraço. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí que logo postarei novos vídeos aí. Tá bom? Um abraço. Até mais.